Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, vou ler o verso de número 32. Está escrito assim: Disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joaida. E eles se apresentaram ao rei. Verso 33. Disse-lhes o rei: Tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Estamos diante de um texto que retrata o final da vida de Davi. Olhando para o cenário dessa história e por toda a trajetória que Davi cumpriu como um bom rei, como um líder, como um bom fiel, mas também com todas as suas transgressões, mas olhando para o final de Davi, eu consigo compreender porque um homem que errou muitas vezes, e este erro trouxe sérias consequências a Davi, e uma delas é em torno da sua família, mas mesmo assim Deus o chama de um homem segundo o meu coração. Por causa do coração de Davi. Porque Deus busca aquilo que está dentro do nosso coração. É por isso que Deus é atraído. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, nós encontramos Davi já velho, sem forças, debilitado. Seus filhos não estão com ele. Salomão está aos cuidados de sua mãe Betseba. Davi tem apenas 3 conselheiros a seu dispor: Zadok, Natã e Benaia. Seus filhos estão espalhados. O pecado de Davi, cometido com Betseba, quando naquele dia fatídico, Davi olha para ela e se interessa, e nós já conhecemos toda a história. Quando confrontado por Natã, ele tem seu pecado perdoado por Deus. Mas a Bíblia diz que os inimigos de Deus cobraram de Deus uma posição. E esses inimigos não eram os filisteus. Esses inimigos não eram guerreiros. Os inimigos de Deus ali é o maligno, o diabo. Porque mesmo Deus tendo perdoado Davi, os inimigos de Deus cobram de Deus uma punição, porque ele estaria ferindo a sua lei. E então Deus não permite que o filho de Davi vivesse. Embora Davi tenha se arrependido, tenha recebido de Deus o perdão, isso trouxe consequências à sua família. Seus filhos não estão mais ao redor de seu pai. A sua família está dividida. Davi, no capítulo 1 deste livro, está velho, sem força, já não tem mais vigor. Os filhos não estão com ele. Nenhuma de suas esposas, as que ainda restavam, estavam ao lado do rei. Nas noites frias, era uma jovem que aquecia o corpo do rei. Trouxeram uma jovem, uma moça, para que nos dias frios pudesse aquecer o corpo do rei. Para que assim então ele não morresse de frio. E a jovem era formosa, cuidava do rei e o servia. E o rei não a possuiu. Mas olhando a fragilidade do rei,
suas fraquezas, seu filho Adonias se exaltou e disse para ele: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que cresceram diante dele, para então apoiá-lo a usurpar o trono de Davi. Davi jamais autorizou, apenas perguntou ao filho por que está procedendo desta forma. Não era o desejo de Davi que Adonias ocupasse o trono. Mas também o trono que ocupara depois por Salomão, que fora prometido por Davi, mas na verdade esta escolha era a escolha de Deus. E quando é Deus está envolvido, entrelaçado na história, quando é Deus que está escrevendo, a história tem que se cumprir. Ela não muda. E Joabe, então, filho de Zeruia, juntamente com Abiatar, o sacerdote, que seguindo ajuntavam para apoiar Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia e Natã, que são conhecidos como os valentes de Davi, não teriam sido convidados para participarem da festa que Adonias estava dando em prol do reinado. E parte do povo já chamava Adonias de o meu rei. E ele matou ovelhas, carneiros, bois, um banquete, para então comemorar o trono que ele haveria de herdar de seu pai. Porém, Natã, o profeta, juntamente com Benaia e todos os valentes, recorreram então a Betseba. Então, verso 11, então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que o nosso senhor Davi não sabe? Davi está moribundo. A alegação de Adonias era que o pai não tinha mais condições de reinar. E então Natã disse a ela: vai, apresenta-te ao rei Davi, diz-lhe: não juraste o rei, meu senhor, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? E tem mais. Ele imolou bois, animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei. Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, também estava lá. Mas o teu servo Salomão não foi convidado. Salomão não pôde participar da festa. Então disse ela: do contrário, sucederá que quando, ó rei, meu senhor, jazer com seus pais, ou seja, quando o senhor morrer, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpado. Porque os antigos reis
quando tinha a sucessão de trono, o rei que ocupava o trono agora matava a família do que havia passado, para não correr risco. Então Betseba tinha o medo de quando Adonias de fato se tornasse rei, ele mandaria matá-la e também Salomão. Então Davi disse ela: acaso dissesse Adonias, reinará depois de mim? E é ele quem se assentará no meu trono? Davi disse ela. Porque Davi havia prometido o trono a Salomão. Mas quando nós olhamos para a trajetória de Salomão, nós entendemos que o trono fora prometido a Salomão por Deus. Esse já era o plano de Deus. O desejo de Davi era construir o templo, que ele teve a oportunidade de alicerçar, de montar uma base. Mas Deus não permitiu que ele terminasse o templo. Davi fora um guerreiro muito ativo, matou muitos em prol de Israel, tinha muito sangue em suas mãos. Então Deus não permitiu que ele construísse o templo. Essa incumbência foi dada a Salomão. Por isso o trono já era prometido a Salomão por parte de Deus. E aquilo que Deus promete aos seus filhos, ninguém pode usurpar. Porque aquilo que Deus escreve acerca da história do seu povo, ele tem que se cumprir. Então Davi manda chamar os seus conselheiros. Mas por que Davi toma essa atitude? Por que é que Davi resolve então chamar os seus conselheiros? Por causa da atitude de Natã e de Betseba. Porque eles se posicionaram diante do ocorrido, diante do acontecido. Eles se posicionaram diante de uma circunstância que lhes trazeriam muitos problemas no futuro. E antes que acontecesse, eles se posicionaram. Diferente da nação que vivemos hoje. O maior problema do ser humano hoje, ou o maior problema dentro da igreja, e vou falar de uma igreja num sentido total, não da nossa igreja, mas num comum, é que muitas vezes nos acomodamos e esperamos que aconteça para depois buscarmos a solução. Ou muitas vezes entendemos que Deus tem que solucionar e que nós não precisamos nos posicionar. A situação precisava de uma posição. O que estão fazendo hoje com os púlpitos das igrejas? Estão tentando transformar a igreja de Deus numa lâmpada mágica como os filmes da Disney de Aladim, aonde você esfrega e seu pedido é atendido de imediato. Estão pregando um Deus aí que você não precisa mais se posicionar a Ele, que você não precisa mais se purificar, que você não precisa mais se guardar, que você não precisa mais se apresentar a Ele, basta pedir. E no estralar de dedo, o seu milagre acontecerá. E ouvindo tais mensagens como estas, e esses dias eu fiquei muito bravo, quando eu ouvi um pastor dizendo para a sua igreja numerosa, dizendo: você veio em busca do seu milagre hoje, pois aqui está o envelope. R$1.000 por um milagre, ou um milagre por R$1.000. Esta é a campanha que Deus me mandou fazer hoje.
Estão pregando um Deus de já, que resolve os seus problemas no estralar de dedos. E eu preciso de um milagre. E o meu milagre é para já. Então fui buscar na Bíblia onde está esse Deus de já. Aonde está o Deus que no estralar de dedo resolve os meus problemas? Eu fui buscar e encontrei no livro de Gênesis o Deus de Abraão, que quando Abraão pediu um filho, ou precisava de um filho, anos depois, Deus o abençoou. Encontrei na Bíblia uma mulher que subia de ano em ano o templo a orar, com a sua madre fechada, pedindo um filho, e anos depois, Deus respondeu. Se nós não nos posicionarmos diante daquilo que nos aflige, se nós não nos consertarmos, não nos consagrarmos, não nos moldarmos, não nos consertarmos, as coisas não irão mudar. Porque isso é bíblico. Jeremias capítulo 29, que nós lemos no começo, verso 11. O Senhor disse a Jeremias: eu bem sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. E durante muito tempo eu convivi com algumas ministrações ou algumas falas de acalento para massagear a alma, para acalmar o ego, dizendo: toda a desgraça que você está vivendo é a vontade de Deus, tudo que a igreja está passando de ruim é a vontade de Deus. Não é, porque esse não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus para com o seu povo é um pensamento de paz, mas para que esse pensamento se concretize, nós temos que nos posicionar. No verso 12 ele diz: então se me invocares, passará a orar a mim, e eu vos ouvirei. O Senhor está dizendo: então toma uma atitude, se posicione, vem falar comigo, e eu te ouvirei. Porque quando você vai a um banco pedir um empréstimo ao seu gerente, e se você não estiver de acordo com as conformidades do banco, você não receberá o seu empréstimo. Então, quando você vai falar com Deus, você precisa estar em conformidade com os mandamentos de Deus. Você precisa estar limpo. Você precisa estar purificado. Você precisa estar conectado com Deus, para quando você se posicionar diante dEle, Ele te ouvirá e te atenderá. E Ele disse a Jeremias: buscar-me-eis e me achareis de todo o teu coração. Há um ajuntamento de pessoas por aí, denominando aquele ajuntamento de pessoas como cultos, aonde você chega de qualquer jeito, entra de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, veste de qualquer jeito, age de qualquer jeito, e estão lá, não é pelo que Cristo é, mas pelo que Ele pode fazer. Então disseram para mim que lá eu posso andar, então eu vou lá. Disseram para mim que lá eu vou ser próspero, então eu vou lá. Disseram para mim que lá vai curar o meu filho, então eu vou lá. E as denominações que pregam a verdade, que traz à luz a palavra, que ensina, que exorta, que endireita, que aproxima o homem de Deus, ele não está lá. Deus não trabalha lá. Ezequiel capítulo de número 1, está escrito assim: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês,
estando eu no meio dos exilados, isso é Ezequiel falando, estando eu junto com os exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Este tempo que Ezequiel descreve é um tempo mau, é um tempo ruim, onde o povo está exilado, castigado, sofrendo. E quando eu olho para o capítulo de número 1 e vou lendo todo o texto, e lendo todo o livro até chegar no capítulo de número 37, eu entendo o seguinte, que enquanto os exilados estão se lamentando, enquanto os exilados estão olhando para o seu sofrimento, o seu flagelo, a sua falta de comida, a sua falta de água, a saudade do lar, a saudade da família, enquanto os exilados estão morrendo emocionalmente, Ezequiel está olhando para o alto, porque para que ele tenha a visão de Deus, ele só podia estar olhando para cima. Enquanto os exilados olham para a sua desgraça própria, Ezequiel olha para Deus, e quando ele olha para Deus, ele tem uma visão, e Deus está dizendo a ele: depois da minha vontade, eu vos tirarei do exílio. Por isso que Natã tomou uma atitude e uma posição. Porque se ficarmos olhando para a nossa fragilidade, para a nossa fraqueza, para a nossa dificuldade, para aquilo que perdemos, para aquilo que deixamos de ganhar, para a porta que se fechou, para o marido que não veio, para o filho que se desviou, para as guerras que estão em casa, para a família que não tem mais harmonia, enquanto nós olharmos para isso, nós não iremos nos posicionar, mas quem olha para cima enxerga Deus, quem olha para cima contempla o céu aberto, quem olha para cima enxerga a providência de Deus, e Deus está dizendo, me mandou dizer a vós nesta noite: eu estou no controle de todas as coisas, apenas se posicione. E aí eu fico perguntando, que posição é essa? Que posição é essa? Eu oro, mas a minha oração não surte efeito. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque ele mesmo disse: se orares e me invocares, eu ouvirei. Alguma coisa está errada. Eu consagro, eu cultuo, eu trabalho, eu oferto, eu dou o dízimo, mas nada acontece na minha vida. Alguma coisa está errada. Você está falhando em alguma coisa. Talvez as pessoas com quem você está se relacionando não sejam as pessoas ideais para que você se relacione. Talvez as pessoas que te aconselham hoje não são as pessoas ideais para te aconselharem. Porque quando você está no seu trabalho e brilha no seu trabalho, todos os conselhos que você recebe daqueles que dizem ser seu amigo, ou é para usurpar o seu lugar, ou é para deixar você em segundo plano. Porque Davi era rei, mas os seus filhos se agruparam para destronar o pai. Os que apoiavam Davi agora estão apoiando Adonias, porque Davi já não pode mais oferecer, Davi já não tem mais condições de dar. O que resta para Davi agora é descansar, para que aqueles que vierem na posteridade continuem o seu legado. E aí muitas vezes estamos na igreja e nada acontece, tem alguma coisa errada. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com o que te oferecem. Cuidado aonde você entra. Você precisa ter pessoas ao seu redor
que vão te trazer ânimo, que vão te levar para perto de Deus, que vão te trazer crescimento. Jesus caminhou com os seus discípulos, mas tinha três deles, com quem ele falava mais. Quando Jesus vai no Getsêmani orar, ele leva os seus discípulos, mas é Pedro, Tiago e João que escuta dele: a minha alma está amargurada até a morte. Selecione as pessoas que vão caminhar com você. Selecione o seu grupo de WhatsApp. Analise se aqueles que estão ao seu redor estão contribuindo para o seu crescimento ou está te afastando de Deus. Se o que você está produzindo está trazendo alegria para você, está trazendo alegria para o seu lar, está contemplando a tua casa. Davi não tinha mais ninguém a recorrer, mas ele tem os valentes de Davi. E então ele diz: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã o profeta, e Benaia, filho de Joaida. Traga-os à minha presença. E eu fico tentando imaginar, construir na minha mente essa cena aqui, e eu tento imaginar Davi deitado ou sentado numa cadeira, sem poder se locomover, sem poder reagir, sem poder fazer nada, a não ser expressar verbalmente. Então ele manda chamar os três, e quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu fui entender quem eram esses três, e o mais interessante, que no costume daquela época, dava-se o nome aos seus filhos, devido ao seu significado, devido àquilo que representava. Então eu fui pesquisar e descobri que Zadok representa justiça, justo, aquele que produz a justiça. E então eu entendo porque é que Davi chama Zadok, para que ele cumpra a justiça que fora imputada por Davi a Salomão. O trono é para Salomão, é este o desejo de Deus, que Salomão ocupe o trono. Então haverá justiça da parte de Deus. E muitas vezes nós deixamos de olhar para o céu e começamos a olhar para as nossas limitações, para as nossas fraquezas. Começamos a apontar o erro do outro, o erro deste, o erro daquele. Começamos a criticar, e muitas vezes criticamos até a própria igreja que congregamos. Criticamos até o próprio líder por não entender as suas convicções, por não entender as suas decisões, porque estamos muitas vezes cercados de pessoas que possam tirar a nossa visão, ou estamos misturando as coisas de Deus com as coisas deste mundo. Estamos muitas vezes tentando trazer o mundo para dentro da igreja, mas estamos esquecendo que quem tem que sair de dentro da igreja e ocupar o mundo é a igreja. Nos abalamos por qualquer coisa. Por qualquer coisa nós desistimos da caminhada. Por qualquer coisa nós abandonamos a igreja, abandonamos a Cristo, deixamos de seguir, deixamos de fazer e obedecer os mandamentos de Deus. E muitas vezes tentamos nos justificar dizendo: eu amei o meu vizinho mais do que eu mesmo. Você está errado. Deus não mandou nós amar ninguém a mais do que nós mesmos, mas amar uns aos outros como nós mesmos. Muitas vezes somos incapazes de perdoar, somos incapazes de desculpar, somos incapazes de amar. Brigamos com todos e com tudo por qualquer coisa. Mas esquecemos que no livro de Romanos, capítulo 14, versículo de número 17, está escrito assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo de Deus. Então não importa, não tem problema se você foi traído no seu trabalho,
se você foi injustiçado, se pisaram em você, se te humilharam, se dentro da igreja você foi ofendido por algum irmão ou por uma palavra que você interpretou de uma forma diferente, não importa, quem te justifica é Deus. É Ele que te justifica. Natã, presente de Deus. E de fato, Natã, na vida de Davi, foram um presente de Deus. Natã, o sacerdote, teve coragem suficiente para repreender o rei diante do seu adultério e recolocar o rei nos caminhos. Natã fora conselheiro, amigo e fiel. O que Deus está nos dizendo? Eu estou no controle. Calma. Tudo se resolverá no meu tempo. Essa enfermidade não é para a morte. Essa porta que se fechou é porque outra se abrirá melhor do que a que se fechou. Porque muitas vezes nós nos queixamos porque perdemos o emprego, nós nos queixamos porque o nosso salário é ruim, nós nos queixamos disso, mas quando nós recebemos um emprego, conseguimos um emprego melhor, um salário melhor, nós esquecemos de agradecer pela porta que se fechou. Nós só agradecemos pela porta que se abriu. Mas, irmão Julián, isso me parece contraditório. Não, irmão, nós temos que agradecer pela porta que se fecha, porque se a porta não se fechar, não permitirá que uma melhor se abrirá. Por quê? Porque se você estiver bem, você está empregado e uma porta melhor se abre, você entrará em conflito com você mesmo, com a sua mente. E aí, se você não estiver cercado de pessoas com coerência para te direcionar, você sempre fará escolhas erradas. Eu vou morrer dizendo isso. Temos o grave problema de deixar tudo nas mãos de Deus. Mas, irmãos, espera aí, o senhor vai me confundir. Não, irmãos. Tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle de Deus. Mas para que Deus haja, para que Deus faça, você precisa se posicionar. Você precisa se apresentar, dizer a Ele: Senhor, estou aqui. Talvez você não consiga encontrar ou enxergar a impossibilidade. Me mostra, Senhor, aonde eu estou errado, aonde eu estou errando, o que tenho feito, o que estou fazendo. Mostra para mim aonde está a minha falha, para que você possa ser redirecionado. Tiago capítulo 1, verso de número 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Sabe qual é o problema? O problema muitas vezes é que estamos preocupados que o pastor prega mais do que eu, ou a Joyce canta mais do que a Isabela. Eu quero cantar mais. Cria-se dentro da igreja uma competição. Eu não quero mais ser regente porque a irmã não concorda com aquilo outro. A mocidade briga aqui, briga ali. A maior dificuldade hoje é manter o jovem dentro da igreja. É manter os filhos dentro da igreja. Eu sou vítima disso. Porque o filho vem para a igreja, assenta no banco da criança, do pré-adolescência, da juventude. Não é todos.
mas uma grande maioria. E eles vêm para a igreja dizendo assim: enquanto eu estiver com a minha mãe ou meu pai, eu estou aqui, mas quando eu responder por mim, eu não vou mais. E criam-se conflitos, porque um prega mais do que o outro, porque um canta mais do que o outro, porque ela sola, porque eu não solo. Hoje estão brigando para usurpar aquilo que é de Deus, o trono. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus dentro da casa, preparando a ceia. E aquela cena dos discípulos estão hoje permeando a igreja num todo. Porque naquele dia os discípulos discutiam entre eles: quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o menor? Quem faz mais? Quem fez mais? E Jesus então olha para os discípulos, tira a sua capa, pega o pano, uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos, para dizer para ele que não há maior e nem menor. Temos apenas que servir. E entenda uma coisa: o que você canta é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Quando nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, ela não é nossa, é um presente de Deus, é o dom de Deus, é uma dádiva de Deus. O lugar que você está ocupando hoje aí é um presente de Deus, é uma dádiva. Nós não éramos dignos de sentar nessa cadeira. O coração de Deus se entristece quando alguém sai da sua presença por motivos fúteis. Até porque não há nenhum motivo para que nós nos afastássemos de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. O lugar que nós ocupamos hoje foi pago com um preço muito alto. A história diz que João Rus, quando estava envolto a um tronco, amarrado, e o seu corpo envolto às lenhas, para que tocasse fogo nele, a última oportunidade é lhe dada: nega o Cristo que tu pregues. E então a história diz que ele olhou para cima e disse: Senhor, sela os meus lábios com sangue e prepara a minha chegada, porque eu estou partindo para a eternidade. O lugar que nós estamos ocupando hoje foi pago com sangue, para que nós pudéssemos glorificar, exaltar o nome dEle. E estão tentando usurpar o lugar de Deus na nossa vida, vendendo milagres, vendendo curas. Cuidado, meus irmãos, com o que você ouve na internet. Cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você fala. Cuidado com as pessoas que te cercam. E eu encerro aqui. Quando Davi chama Benaia, na tradução do seu nome, construindo, Davi reúne os seus conselheiros para que eles façam o que ele não poderia fazer. Davi está nos ensinando aqui que você precisa estar cercado de pessoas que pensam como você, que agem como você, que fala como você, que entende o que você entende. Pessoas dispostas a te seguir, para quando você estiver no exílio, para quando você estiver no fim da sua carreira, para quando você estiver doente, para quando você estiver debilitado, para quando você precisar de um afago, de um carinho, de um consolo, de uma mão amiga, estes que estiverem ao seu redor possam te acolher. Ah, irmão, mas se eu tomar tal atitude, o meu rol de amizade
se esgota. Faça isso. Eu mostrei ao pastor aqui, eu tenho um grupo, e nesse grupo nós temos pouco mais de 20 pessoas, um grupo de pescadores. Nós nos reunimos uma vez no mês, 2 vezes, para pescarmos e extravasarmos as semanas de trabalho. Nesse grupo, eu sou o único que não bebo. E este grupo é uniformizado. E uma das regras, no começo que formamos o grupo, era manter a tradição, usar o nosso uniforme, a nossa camisa. E então mandamos confeccionar as camisas. E aí tínhamos uma pesca, e as camisas chegou. E quando eu olhei para a camisa, eu disse, eu não vou vestir essa camisa. E aí disseram, mas irmão, Julián, nós concordamos que todos só entraria no barco uniformizado. É o nosso hobby, é a nossa paixão, é a nossa alegria. É aqui que nós conversamos, que nós extravasamos. Quem pesca mais, quem pesca menos, qual peixe maior, qual peixe menor. A camisa é a nossa caracterização. Aonde andarmos vão dizer, lá vai um grupo de pescadores. E quando eu peguei a camisa, eu olhei e estava escrito, pescachaça. Eu disse, meus amigos, eu sou um pastor. O que eu direi à minha igreja, se me virem vestindo uma camisa pescachaça? Eu preciso pregar para vocês. Eu vou pescar com a minha camisinha preta mesmo, que a minha filhota me deu, que não tem nada escrito. Então eles disseram, vou ter que tirar o senhor do grupo. Eu digo, fique à vontade. Risca o meu nome da sua agenda. Mas o importante é meu nome ficar gravado no livro da vida. Se posicione diante daqueles que possam vir te afrontar. Não meça o que é melhor, se é o reino de Deus ou se é a alegria momentânea que o mundo pode te oferecer. Não meça, não compare, não permita que ninguém venha usurpar a tua alegria, que venham roubar a tua paz, que venham descaracterizar a sua aparência de homem e mulher de Deus, porque o seu caráter foi forjado pela palavra de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Não queira vestir a armadura de ninguém, porque a armadura dos outros não cairão em você. A Bíblia diz que quando Davi foi enfrentar Golias, Saul lhe ofereceu a armadura, ele até vestiu. Mas qual era o problema da armadura? Muitos problemas. Mas o maior problema da armadura de Saul era a descaracterização de Davi. Ela descaracterizava o menino, porque ele não pertencia àquele mundo, àquele momento, àquela história. Mas quando lhe oferecerem uma capa, vista a capa, vista ela. Mas entenda que toda vez que você vestir a capa de Deus, junto com ela virá sérias responsabilidades. Quando Eliseu fora subir ao céu, o que Elias deu a ele? A capa. E com ela grandes responsabilidades. E por onde Eliseu passava, alguém dizia, é o sucessor de Elias, é o profeta, é o homem de Deus, é o homem que fala e Deus atende, é o homem que pede e Deus dá. Porque todas as vezes que você caminhar segundo a sua característica, vão dizer, aí vai um homem, aí vai uma mulher de Deus.
Eu entendo que para os jovens, mas não deveria ser, mas é dificultoso, pelo menos para uma parte deles. Conversando com um jovem, e ele me disse assim: eu deixei a igreja porque o meu pastor, o meu líder, queria que eu andasse vestido assim, com uma Bíblia aqui, que eu deveria selecionar as minhas amizades. Então eu pesei tudo isso numa balança e achei melhor deixar a igreja. Eu disse a ele: e o que você ganhou com isso? E ele me respondeu: tristeza, decepção, ilusão. Perdi as minhas características. Quando olho no espelho, não me reconheço mais. E eu disse a ele: por que não retorna? Ele disse: com tudo isso, ainda quero ficar com os meus amigos. E aí ele me disse: na igreja é muito difícil namorar. Se namora, não pode pegar. Tudo é pecado. Aqui fora, eu tenho as minhas decepções, tenho as minhas desilusões. Perdi a minha característica, mas construí uma própria. Então eu tiro a máscara quando bem entendo. Mas aqui eu posso namorar, eu posso pegar, eu posso ir, eu posso vir. E eu disse a ele: filho, você só vai caminhar até enquanto Deus quiser. Porque se tem uma coisa que Deus irá requerer, é aquilo que é dele. E aí ele perguntou para mim: mas o que é que eu tenho que é de Deus? Se tudo que era dele eu deixei na igreja. O espírito, o fôlego da vida. Isto é de Deus. E chegará um dia em que ele irá pedir de volta. Eu disse a ele: você é um presente que Deus deu à sua mãe. Você é uma dádiva. É um presente. Tudo isso por não querer selecionar. E a vida de um cristão é uma vida de seleção. Irmão, você está dizendo que eu tenho que fazer acepções de pessoas? Não. Não. O que você tem que fazer é tirar a pessoa de lá e colocá-la aqui. Não tirá-la daqui e colocá-la fora. Eu vou encerrar dizendo, porque eu me orgulho muito disso. Quando eu conheci o meu sócio que trabalha comigo, ele era um homem descaracterizado de tudo. E eu fui aconselhando ele, até ele se tornar a pessoa que se tornou hoje. E ontem, irmã Fran, eu até esqueci, mas eu vou fazer. Quando ele fez o depósito, ele mandou para mim o comprovante. Aí eu fiquei, pastor Marco, meio constrangido. E cheguei nele e falei: olha, já tem acho que 3 ou 4 meses que você está contribuindo. Não se sinta obrigado, porque você é meu amigo. Não se sinta. Aí ele disse para mim assim: Julián, não me proíba de ajudar a sua igreja. Eu quero saber para onde vai o meu dinheiro. Então eu vou continuar contribuindo.
falei, mas já a obra acaba. Ele falou, não tem problema. Mesmo que acabe, eu quero continuar contribuindo. Porque o Deus que você prega para mim todos os dias, me colocou no lugar que eu estou hoje aqui. Ontem eu dormia numa rede. Hoje eu tenho tudo. As pessoas que agregam o seu dia a dia, elas têm que levantar você. Ou você tem que erguer ela. Mas não ceda, não retroceda. Eu vou encerrar dizendo no verso 33. Disse-lhes o rei. Quando Zadok, Natã e Benaia se apresentam, Davi diz o rei, Davi diz aos três: tomai convosco os servos do vosso senhor, ou seja, os meus empregados, tome todos eles, todos, pegue Salomão e o coloque sobre a minha mula e levai-o a Giom. Aqui eu entendo porque Deus disse para mim assim: diga a tua igreja, diga a minha igreja, que eu estou no controle. Quando eu li o verso de número 33, e aí para ministrar o verso 33, eu preciso ler o verso 31, 32. Porque eu não entendi. Porque quando o rei... Entenda isso, querido, não se distraia, isso é importante. Que é para você entender o estágio da sua vida hoje. Para você entender como o relógio de Deus funciona. Porque muitas vezes nós estamos aguardando. E aí procuramos alguma falha e muitas vezes nós procuramos e não encontramos. E quando eu li o texto 33, eu perguntei, mas quando o rei vai à guerra, na frente do exército o rei monta, em cima do seu cavalo. O seu cavalo é mais robusto. Sobre o rei há sempre uma manta que cobre todo o seu cavalo. Na testa, na cabeça, no focinho do cavalo, há sempre uma proteção. As ferraduras do cavalo são ferraduras fortes para proporcionar um melhor galope, para dar uma velocidade melhor. Cavalo real é um cavalo diferente. E aí eu fui perguntar, mas por que o rei pega o seu filho, que agora está sendo ungido rei por Natã, Zadok e Benaia, introduz ele em cima de uma mula, porque a mula era um animal mais comum da época para transporte de carga. E aí nós podemos comparar e questionar. O cavalo corre, a mula anda. Seus passos são lentos. Em qualquer obstáculo ela empaca. Ela tem dificuldade de se locomover a longa distância. E quanto mais anda, mais cansada fica. E aí você vai percorrer todo o texto, você entende o que Deus está dizendo. Se Salomão monta no cavalo real e dispara por Giom, não haveria tempo do povo proclamar o seu reinado. Não haveria tempo do povo ver a sucessão do rei. Não haveria tempo do povo ver a grandeza do rei. Não haveria tempo do povo ver o que Deus estava fazendo. Não haveria tempo do povo enxergar o trabalhar de Deus.
Entende isso? Por que que as coisas acontecem para você como um conta-gotas? Entende? Porque muitos pedem e não recebem. E aí quando recebe fala, poxa Deus, passou tanto tempo. Não é assim, irmã Fran? Não foi assim? Eu me recordo até hoje daquelas conversas que tivemos naquele encontro de casal dentro na carroceria daquele jipezinho. E eu falava, aguarde o tempo de Deus. Porque Deus trabalha dessa forma. Você quer um cavalo alado hoje, um cavalo acelerado. Você quer um cavalo jockey clube hoje, Deus te dá uma mula e você não entende. E essa mula não anda, essa mula caminha e para. Quando você pensa que vai chegar lá, ela empaca. Quando você pensa que é agora, ela está empacada e nada acontece. É porque se Deus permitir que você voe na velocidade que você deseja, ninguém irá compartilhar do teu crescimento. Ninguém irá compartilhar da tua vitória. Porque enquanto você está na derrota, enquanto você está chorando, enquanto você está se lamentando, enquanto você está igual o povo do exílio, olhando para a sua desgraça, para a sua limitação, para os seus problemas, você não vai a lugar nenhum. Mas quando você se posicionar, Deus lhe colocará em cima de uma mula e você irá caminhar em passos vagarosos, para que aqueles que um dia te viram derrotado irão enxergar que você cresceu. Não importa, acalme o teu coração, Deus está no controle de todas as coisas. Aquele que foi um dia retornará. Eu tenho dito isso aí, a irmã Rosana, em muitas pregações que eu tenho ministrado. Irmã, se prepara, que aqueles que foram retornarão. E você pode contemplar o rosto de alguns que já retornaram, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eles vão sair, eles vão lá fora, vão conhecer outras pessoas, vão comer outro maná, vão comer outro alimento, vão vestir outras roupas, beber de outra água. Mas é aqui dentro que eles se curvarão e dirão, só o Senhor é o meu Deus. Porque o que Deus escreveu acerca da tua história se cumprirá. O que Deus desenhou para você se cumprirá. Essa enfermidade não é para a morte. Esse problema não é perpétuo. Essa prisão não é perpétua. Isso um dia vai passar. Vai passar. Eu estou vivendo os dias de Ezequiel. Eu estou vivendo os dias de Ezequiel. Eu disse para mim mesmo, essa luta não é minha. Até aqui eu empunhei a espada da guerra. Agora eu devolvo ela ao meu general. Esta guerra não é minha. E eu estou olhando para o céu. Eu disse para o meu Senhor, Senhor, não permita que eu tropece, porque de hoje em diante eu só caminho de cabeça erguida. Eu quero contemplar o céu aberto. Eu quero ter visões. Eu quero ser direcionado. Eu quero me posicionar na tua direção.